Vida real. Por muitas vezes a vida de uma pessoa pode ser extremamente interessante, com ela conhecendo lugares novos, pessoas incríveis, comendo coisas exóticas e causando pandemias históricas. Ou também a vida pode ser como 90% da população, onde ela é uma rotina repetitiva, monótona e totalmente previsível. Porém, de um tempo pra cá surgiu uma tecnologia que consegue revolucionar o conceito de entretenimento dentro de casa. É claro, se você tiver 2.000 sobrando. Mas junto com essa nova invenção da humanidade, veio também uma plataforma que simulava um metaverso dentro dela, mas como a moderação dentro dela é tão incrível quanto um servidor de paneleiro, essa plataforma acaba virando vídeo aqui no canal. Então, penso que você já se sente na sua melhor cadeira e fique confortável, já que hoje o vídeo é sobre ele, o infame VRChat. Então, sem mais enrolação, já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível, não esqueça de se inscrever e sai comigo! Daí você me pergunta, Alvarales, mas o que seria VRChat? primeiramente, fica quietinho, nunca mais me interrompa que eu vou te explicar. Porém, algo tão grande como o VRChat merece ele, no devido contexto. VRChat é uma plataforma social com um foco em realidade virtual, onde as pessoas vão pra conversar, jogar, fazer roleplay de furry neo, além de festas virtuais extremamente caóticas, devido ao fato que as skins são de modelos, estilos e tamanhos totalmente diferentes e únicos, o que faz muitas vezes você entrar numa sala aleatória ser a mesma experiência de você ter um sonho com 50 graus de febre. Pra vocês terem noção, o VRChat é tão antigo e grande que essa obra-prima vem de lá. Geme meu nome, Geme, falando Dudu. E o VRChat ficou muito gigante, mas pela questão dele quebrar essa coisa que muitas pessoas têm, que é a timidez e a vergonha, já que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm fobia social e aquelas pessoas solitárias que geralmente têm um emprego merda e às vezes mal tem tempo pra socializar no âmbito que elas estão, muitas vezes porque o assunto que elas têm não combina com o pessoal do mesmo ambiente que ela trabalha, encontraram no VRChat meio que uma rota de fuga para tudo isso, onde coisas como o peso da sua aparência, os seus assuntos e como você realmente é na vida real, não vai pesar em nada, porque basicamente vai ser o Goku conversando com o Shrek. Você vai querer achar padrão de beleza onde aí? É claro, né? Entre os dois o Shrek é muito mais gostoso. Porém, se nos aprofundarmos mais um pouco nessa questão das skins, temos um amplo mercado gigantesco em cima de todas elas, já que existem artistas e modeladores 3D que trabalham com um foco em fazer skins para VRChat ou também para VTubers, que tem vídeo aqui no canal, tá? Vai lá ver. E segue um padrão específico, onde geralmente aquelas pessoas que possuem mais insegurança, sabe aquele nerdola que parece um C cedilha, usam uma skin de emo boy gótico de 2 metros de altura pra poder meio que compensar como ele é na vida real, ou também a pessoa que só falou, ah meu Deus do céu, essa menina de anime é fofinha, eu vou ser uma menina de anime, e escolhem essas skins mais padrões que geralmente tem em quase todo lugar, tá ligado? E é claro que eu não poderia deixar de falar dela, a classe de skins que eu mais amo na face da terra, que são as skins de meme. Basicamente skins onde a pessoa pega um personagem totalmente aleatório e faz dele seu modelo no VRChat. Porque, cara, não tem coisa mais engraçada do que você ver um monte de skin torpe pra caramba andando no mesmo ambiente, interagindo com outras skins furries, outras skins de anime, tipo, totalmente discrepante. E eu tenho na minha mente uma questão que pessoas que usam essas skins são assim e pessoas que usam essas skins são assim. E eu curto muito dentro do VRChat essa coisa das skins mais esdrúxulas, já que até em RPGs que eu jogo, geralmente eu pego um mago meio alguma coisa. Eu nunca gosto de seguir aquela coisa do só humano, porque, pô, na vida real eu já sou um humano, tá ligado? Por que que eu vou ter que ser isso no jogo também? E desde que eu assisti Kleberiano pela primeira vez jogando Pavlov, eu me apaixonei pelo gênero de realidade virtual. Tanto que eu acompanho alguns canais gringos e um dos meus vídeos favoritos é um cara trollando as pessoas com o traje do Man in the Switch. Man in the Switch, pra quem nunca assistiu, é o IP, é uma creepypasta de um cara que se funde com a roupa do Godzilla. Muito assustador. E basicamente ele ficava assustando as pessoas nos mapas, porque realmente fazia sentido o susto, já que era um bagulho bizarro pulando na sua tela, porque lembramos, o VR fica grudado na sua cara. E é claro, né, como você notou nesse vídeo de exemplo que eu coloquei do cara assustando as pessoas, você viu que tem elas, né? Várias skins com um único foco no público Gunner, onde também artistas fazem essas skins mais detalhadas para esse tipo de pessoas, colocando quase todo o orçamento em física para ficar pulando enquanto a pessoa respira. E basicamente, se você mistura realidade
realidade virtual, física, tudo num só, você tem o sonho Gunner. E o que deixa tudo isso muito mais cyberpunk ainda é a questão que muitas dessas skins têm várias camadas que você pode estar retirando de roupas, e também elas possuem órgãos reprodutores, além também de termos salas específicas para as pessoas fazerem ERP. ERP, pra quem não sabe, é um roleplay erótico, e tudo isso fica muito mais cyberpunk ainda quando a gente tem no mercado produtos que conseguem traquear todo o seu corpo para que cada parte que você se mexa na vida real mexa dentro do VR. Agora misture isso com órgãos genitais de VR e todo o seu movimento do corpo real aparecendo dentro do jogo, e você tem salas específicas para esse tipo de coisa, onde basicamente o cara consegue atingir o patamar divino de Gunner. E é claro, né, tem aquelas skins de público LOL que os caras pegam e fazem a mesma coisa. Basicamente é um jogo sem moderação. Você esperava o que ia acontecer? Além também de termos várias skins problemáticas, né, do público mais bigodista, onde eles falam abertamente que são bigodistas, ou também pessoas que são jacks e falam que na vida real também se relacionam com menores. E tudo isso fica impune, mas pela questão que o VR Chat, como qualquer outra plataforma de uso público virtual gratuito, consegue acumular muita gente estranha, não diferente de um Roblox da Silva. E como todas as experiências públicas que tem um mundo sandbox onde você cria seu próprio mundo e você mesmo modera ele, várias pessoas com índoles duvidosas podem criar mundos totalmente bizarros, onde você reclamar de bigodismo e pessoas que curtem menores, acaba com que você seja banido porque você não vai se encaixar nas diretrizes do bagulho. É claro que a moderação ainda tem dentro do VR Chat, porém ela funciona na base da muleta, já que tem que ser algo muito grande, muitas pessoas reclamar pra um mapa ser banido, tá ligado? E é claro que tem pessoas que fazem experiências legais, mapas daorinhas onde você pode simplesmente socializar, só que como as pessoas normais, elas ficam só entre elas, não fazem tanto barulho, as pessoas mais doentes, nojentas, com gostos peculiares e fetiches extremos, gostam mais de fazer barulho, tá ligado? Tanto que eu baixei, entrei e joguei ontem um pouquinho de VR Chat no PC mesmo, porque tem como, mesmo sem VR, tá ligado? Ainda não cheguei nesse patamar. Bruno Hatak, me dou um VR, pelo amor de Deus. E acontece que basicamente eu fui entrar numa sala, tinha um cara me xingando do nada, tá ligado? Porque a minha skin não tava se mexendo como uma skin de VR, então meio que ele começou a me xingar porque eu usava PC. Sim, existe essa discriminação dos caras que usam PC pros caras que usam VR. E meio que ele ficou me seguindo, era um gringo do caramba, tá ligado? E quando ele percebeu que eu era BR, ele começou a fazer barulho de macaco. E como eu sou um adulto, funcional, não tenho inimigos, estoico, eu comecei a fazer barulhos de árabe e comecei a falar de uma certa data que aconteceu em 2001 em looping até ser quicado do mapa. Porém, após essa experiência horrível, eu poderia fazer duas coisas: ter fechado o jogo e na hora começar a fazer só um conteúdo à base de hate sobre ele, ou ter persistido e ter determinação em achar coisas boas. E não demorou, foi justamente na próxima sala que eu entrei já tinha um pessoal legal conversando. Tem várias salas com temáticas de bares, onde as pessoas pegam e ficam lá geralmente batendo papo, conversando, você vê até dançarino de vez em quando nisso. Porém, como todo jogo online, sempre vai ter coisa merda, tá ligado? E muitas vezes a questão da moderação não funcionar tanto e muitas coisas bizarras passarem, faz a gente se lembrar que eu tô com saudade, eu acho que vocês estão com saudade dele. Do nosso caso bizarro. E o caso bizarro de hoje é sobre a treta que rolou entre a comunidade de VR Chat e o canal do YouTube gringo Brandon FM. E o que rolou foi o seguinte: o Brandon fez um vídeo estilo documentário e o foco dele era fazer sobre a denúncia de uma das devs do jogo, que tinha comportamentos e atitudes no mínimo questionáveis, chamado Kate Holly, também conhecida como Fuzz N, que eu vou estar chamando só de Fuzz pra abreviar, tá? E durante o vídeo ele fala que ela tem um histórico problemático, que vai desde lavagem de dinheiro até usar avatares infantis para fazer o ERP, que eu expliquei pra vocês anteriormente o que significa aqui no vídeo. E meu Deus, parece que é algo comum. Os dois vídeos que tem aqui no canal, que é esse e esse, falam justamente de devs que são assim, onde a Fuzz se apresentava como uma pessoa tranquila, gentil e calma para a comunidade, porém por trás das câmeras ela tinha envolvimento com grupos que eram ligados a pornografia e fetiches pesados, onde durante o decorrer do vídeo ele vai apresentando cada vez mais provas, prints, entrevistas do pessoal falando como é a Fuzz, como era trabalhar com ela e sobre relacionamentos que ela teve, falando que ela manipulava os próprios fãs e que também possuía um comportamento predatório. Só que o que fica mais interessante disso
disso tudo é que temos o outro lado da moeda, no caso a própria comunidade de VRChat, onde a comunidade defendia ela e apontava várias falhas que tinham durante o vídeo, coisas totalmente refutáveis como prints que não foram mais encontrados, argumentos e provas irrefutáveis que pareciam mais um famoso falaro do que algo totalmente concreto de verdade, além que também eles fizeram o Brandon sentir que foi uma ótima ideia desde o início do canal ele manter o rosto dele censurado, porque eu acho que se algum fã de VRChat visse ele na rua ia bigodar o cara, já que os caras pegaram o histórico do canal dele, que não é difícil de ver, 15 vídeos que o cara tem, e 6 desses 15 vídeos que deram muita audiência e muito hype são vídeos onde ele fala também de VRChat, daquela maneira bem sensacionalista, dando um pouquinho de desinformação e acabando omitindo algumas coisas durante os casos que ele fazia, fazendo com que boa parte da comunidade realmente tratasse mais como um vídeo de hate do que um vídeo de denúncia. Porém, todos os temas que ele abordava no canal dele é claro que tinham que ser falados, mas também uma coisa que eu não conseguia tancar era o quão sério ele se levava falando do mal do VRChat. Porque é claro, tem coisas que são muito úteis pra gente usar como marcadores e red flags para as pessoas novas não irem, pra que quem é novo na comunidade não acabe se desventurando da mesma maneira que aconteceu comigo da primeira vez. Mas eu não tanco esse modelo de documentário muito sério que parece que vai falar do Maníaco da Cruz e não do Master Furry 69, o melhor polydancer do VRChat. E isso que acaba deixando tudo nessa zona cinzenta, porque de um lado temos um canal que se focou bastante em fazer vídeos sobre VRChat, falando sobre coisas bizarras, coisas ruins que tem na comunidade e que querendo ou não produz um bagulho bom pra caramba, mas com aquele toquezinho de sensacionalismo. E do outro temos a comunidade, que é o pessoal que vive aquilo todo dia, o pessoal que tá lá há muito mais tempo, que vai ter uma compreensão bem melhor do que rola dentro da comunidade, do que alguém como ele ou eu que pega e joga de vez em quando pra fazer um vídeo. Porém, também a comunidade tem aquelas falhas de querer defender demais alguém que entende como ídolo e acabar relevando crimes e coisas bizarras só porque, ah meu Deus, já passou o tempo disso, guys, vamos parar de falar sobre isso. E isso eu não minto, tá ligado? No vídeo de Dance World mesmo tinha cara reclamando que eu tava falando de um caso antigo. Meu Deus do céu, cara, não existe prazo de validade pra falar mal sobre Jack não, tá ligado? E durante a escrita do roteiro, enquanto eu fui lá ver o que a comunidade em si tava falando sobre o vídeo dele, tinham vários argumentos condizentes, coisas que acabavam refutando alguns pontos dos vídeos deles, mas também tinham pessoas que só comentavam textão com raiva, basicamente tentando fazer toda a contenção de danos, porque amava muito Fus. E meio que como várias coisas que acontecem online, elas não têm um desfecho fixo pra o que aconteceu. É claro que se teve uma nota de esclarecimento, vai aparecer aqui no textinho se teve ou não, coloque Álvaro da edição, coloque se teve nota de esclarecimento. E esse caso, querendo ou não, me causou uma indecisão tremenda, onde eu não sabia qual lado seria o mais forte pra se apoiar na teoria. Pois o Brandon FM é um dos vários canais que gostam de falar mal sobre o VRChat, gostam apenas de mostrar o lado ruim da parada, esquecem que tem coisas boas lá. Pessoas que só estão lá pra querer conversar, bater um papinho, se olhar no espelho de maneira psicótica. E é claro que não podemos ignorar que tem pessoas horríveis que falam, fazem e agem de maneira perturbadora e que devemos dar um foco sim na moderação daquele tipo de pessoa e não simplesmente deixar ela ficar lá, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas simplesmente ignorando que tem um doente na sala e simplesmente conversando entre elas, em vez de quererem banir aquele cara do jogo inteiro, fazer denúncia daquele cara na Steam. E o que eu deixo pra esse vídeo é que o VRChat não é diferente de um Roblox, de um Habbo Hotel e de um Club Penguin. É só mais uma das plataformas sociais públicas onde as pessoas vão pra tentar encontrar outras que têm os mesmos gostos em comum. E uma coisa eu falo, o VRChat é divertido, diferente, bizarro e basicamente um aglomerado de tudo que você vai encontrar na internet ao longo dos anos. Mas continua sendo uma daquelas experiências que eu presenciei, gostei de jogar, mas que eu nunca mais vou voltar da internet. É isso aí, gurizada. Começando a semana irritando o Bruno Hatak. Por favor, Bruno Hatak, me dá um VR, mano. Eu sei que você tem um monte aí, pô. Gurizada, vamos começar a corrente. Bruno Hatak, dá um VR pro Alvaralho. Esse vídeo foi um patrocínio desse inscrito aqui. Muito obrigado pela sua ideia e pelos traumas que isso me causou. Se você quiser que a sua ideia também vire vídeo aqui no canal, é só tá mandando aqui nos comentários que eu amo ler todos de maneira psicótica. Não se esqueça de se inscrever e hypar o vídeo, que isso ajuda muito a gente chegar na nossa meta de 100k até o final desse ano. Muito obrigado a todos, vocês são incríveis. Meu nome é Alvaralhos e fui!